Amazônia e você. O encontro é aqui. A voz do caboclo nas lentes do Viva, aqui na Band Amazonas. Meu amor. Viva a Amazônia. Amazônia e você. O encontro é aqui. Viva em movimento, viva a Amazônia. É isso aí, gente querida, viva a Amazônia. Muito obrigado pela audiência de vocês. Claro, a gente falando diretamente aqui da Junta Comercial do Estado do Amazonas. Teremos um bate-papo com o nosso querido presidente Belarmino Lins. E, claro, a gente também recebe nosso convidado ilustre no podcast da GMI, senador Plínio Valério, agora com Dilson Kowalski. GMI Podcast. Bem, gente, olha nós aqui de novo e agora recebendo aqui no nosso podcast GMI, podcast da Gestão Municipal Inteligente, tenho o prazer de receber aqui meu querido amigo, senador da República pelo Estado do Amazonas, senador Plínio Valério, assim como ele é conhecido, né, no nosso estado e no cenário nacional como senador Plínio Valério. Senador, bem-vindo. Nós vamos falar um pouquinho sobre diversos aspectos aqui da gestão municipal. Sei que o senhor acompanha bastante e eu queria deixar aí para o senhor que nós vamos agora falar com o nosso público na região, no estado do Amazonas e também em todo o Brasil. E vamos falar do papel do senador, o senador que luta, que batalha e que está sempre olhando pelo seu estado, por onde ele representa. Bem-vindo, senador. Obrigado, Dilson. E é boa a oportunidade que você, do interior, vai ter de saber se o seu senador tem trabalhado pelo seu município, pelo estado. Acompanhe que a entrevista vai ser boa. Então, senador, a gente tinha programado já essa conversa, esse bate-papo com o senhor, mas a sua agenda ela é bastante complicada e a gente entende isso. Mas, graças a Deus, hoje deu certo. Estamos aqui, vamos iniciar essa nossa conversa, esse bate-papo. Mas eu queria dizer para o senhor que nosso principal objetivo é orientar um pouco sobre a gestão municipal. Eu sei que os municípios, o Estado, a União depende de verba, de recursos. Sem isso, não existe. E este recurso chegando, que é a principal alavanca para se fazer gestão, sem isso não tem como, eu queria saber do senhor a respeito assim, da demanda que chega lá no Congresso, os pedidos, liberação de recursos, como é que é isso? Porque o povo não sabe, uma emenda, o que é uma emenda, para que serve, como é que consegue, enfim, seria bom a gente esclarecer, como o senhor disse, para o público lá do município, do seu município, dos municípios do Estado. Como é que isso funciona na realidade? E é comum as pessoas, às vezes o gestor, o próprio prefeito, quando não os vereadores, de achar que uma emenda é um cheque ao portador. De achar que é um cheque, a emenda saiu, ela tem todo um trâmite a ser cumprido. E que é normal a gente apresentar, final do ano, outubro, novembro de um ano, as emendas do outro ano, referente ao passado. A gente trabalha com demanda, né? A gente não faz gestão. O prefeito Dilson, por exemplo, né? O Dilson Caso, estou dando aqui um exemplo, ele chega, senador, eu gostaria de um ramal de tantos quilômetros, senador, nós estamos precisando de uma máquina, ele traz a demanda, pelo menos comigo. Quem diz o que quer é o gestor, não sou eu. Como parlamentar, temos direito a emendas parlamentares. Emenda X para a bancada, divide por 11, que é o nosso número, emendas individuais, totalizando mais ou menos 67 milhões por ano um senador tem, fora, de vez em quando aparece emenda extra, aquela que o pessoal apelida de PIX, e a gente vai até explicar Exato. O que é essa emenda PIX. E a gente manda a emenda. Quando o prefeito Dixon diz, por exemplo, que é uma escola, vamos dar um exemplo, a gente destina para a escola. É bom que entenda que, às vezes, o morador, o vereador, cobra da gente aquela emenda nossa que nós mandamos. Beleza, dá para a gente ir lá, mas a logística é terrível. Então, qual é o nosso papel? Eu atendo o prefeito Dixon, mando 5 milhões para ele fazer um ramal. A partir da minha indicação, o Ministério vai entrar em contato com você. O Ministério Perfeito. Entra em contato com a Prefeitura, abre o cadastro e você começa a ter contato direto, Prefeitura, Ministério, não mais com o senador. A gente mantém para orientar, né? Para voar para o meu município Irunepé, para fiscalizar uma escola, eu teria que alugar um avião.
Exato. Aí começa a encarecer. Para Envira, nem pensar em Ipixuna. Então, a gente não fiscaliza em loco porque é inviável. Onde a Azul tem voos, passa 3 dias, tem 3 voos por semana. Então, a gente acompanha via Ministério. A gente sempre entra, o assessor entra lá no sistema e como está indo aquela obra. Tem lugar que a gente já foi cobrar. Eu já fui lá para saber por que estava parado e denunciei o Ministério Público Federal. E assim, senador, uma outra pergunta que, às vezes, o cidadão que mora lá no município, eles não sabem muito bem qual é a atividade tanto do senador, do deputado, do vereador. Às vezes acha que isso é apenas um cumprimento que tem que ter, que está na lei e tal. Mas, na realidade, os senadores, os deputados, os vereadores, eles são a representatividade do povo, né, para buscar o anseio da sociedade lá no município. Isso. Mas nós temos visto, senador, ultimamente, assim, que o mundo passa por uma situação de crítica, né? Nós estamos aí numa reforma tributária, que isso pode impactar direto na receita dos municípios, enfim. Mas, como é o objeto nosso, é ajudar a fazer a gestão municipal. Certo. E a gente conta, eu digo a gente porque eu trabalho com os municípios e a gente sabe das dificuldades que o município tem. E as emendas, senador, ela é uma válvula de escape para os municípios, porque FPM, CMS, que os nossos municípios sobrevivem, não tem receita própria praticamente, e aí então as emendas é o grande alívio. Como o senhor falou, essas emendas elas precisam ser prorrogadas. Sim. Projeto, tudo direitinho, tal, para sair. Eu não sei se isso funciona, aí tem que jogar lá para o orçamento, verificar a disponibilidade, não sei como é que funciona isso. Hoje ainda, veja só, com toda essa tecnologia que nós ainda temos municípios com uma deficiência de informática muito grande, de TI. O senhor está entendendo? Então, assim, o que o Congresso, o que o senhor senador, o que o Senado pode fazer no sentido da gente conseguir ir melhorando isso, essa vida dos munícipes, dos prefeitos, dos vereadores, lá na raiz? Eu tenho uma grande luta, desde que cheguei, que é pregar primeiro para o brasileiro o que é a Amazônia, a realidade da Amazônia. Porque eles imaginam a Amazônia, isso por causa da narrativa das ONGs, a Amazônia é aquele verde imenso, equivalente a milhares de campos de futebol, que se derrubar 1 hectare vai causar problema. Eles não imaginam a Amazônia embaixo das árvores. Eles acham que a Amazônia é verde. A Amazônia não tem ser humano e tem 25 milhões de pessoas. Muito difícil, muito. Eu sempre que me dirijo à tribuna, eu me dirijo ao brasileiro. Porque, primeiro, você tem que conhecer. Se você conhecer a Amazônia, você vai amar. E amar, você vai defender. É uma tarefa difícil. Eu vou te dar um exemplo junto aos colegas parlamentares. Plínio, quantos municípios vocês têm? Fazer 62. Deve ser muito bom fazer lá no meu 800 e pouco. Eu troco. Eu troco os 800. Aqui, Dilson, a gente não faz uma campanha em 45 dias em todos os municípios. Nem que você tenha dinheiro para o avião, você não faz, porque não tem como. A distância, você vai, sem contar o clima. Você está no município, aí vai dar 5 horas, o piloto só... Vai dar 5 horas, não vou, 5 e 10 eu não vou mais, porque lá pra gente vai não tem isso nas cidades que tem aeroporto, né? Não, que tem aeroporto. Quando não, aquela que você vai pela água. Imagina, eles não entendem isso. Erunepé, que você presta serviço, já prestou a contabilidade em Erunepé, quando meu irmão era prefeito de Sica. Lá, se você não mandar de balsa nos 6 meses de cheia, esquece, porque vai secar e o cimento não chega lá. Então, isso eles não entendem. Eles botam, eu estou chutando aqui, tá, o número, mas você vai poder ter uma ideia. Vamos lá, 3.800.000 para uma escola de 6 salas com ginásio. Estou dando um exemplo, tá bom? Não é exatamente isso. Lá para Brasília, para Minas, para São Paulo, para o Rio dá. Para nós não dá. Porque esse cara vai ter que levar ferro e cimento, ele vai levar ferro mesmo, vai acabar levando em balsas, que levam até 30 dias para chegar em Erunepé, estou dando um exemplo. Imagina o frete disso. Então encarece. O custo, né? Ele já passa lá para cima, e a gente tem dito, mas não tem jeito, eles não entendem o que é Amazônia, mas o que é pior disso, não querem entender. A gente é discriminado, sim. Eu me faço respeitar porque
tem por trás de mim os amazonenses que me elegeram. Então eu me faço respeitar. Mas eles discriminam sim. A gente é muito discriminado, eles não ligam, eles não se inteiram do assunto, né? Quando você tinha o Calha Norte com o general Poti, a coisa andava. Exato. Quando botava o exército do interior, a coisa andava. Então, essa logística, ela encarece. E eles não entendem isso. O técnico não entende nem quer entender isso. Agora, você tocou aí no negócio do orçamento, só para explicação. Quando a gente destina a emenda, ela já está lá no orçamento, ela vai ser cumprida. Então, o Ministério não tem que ver se tem dinheiro, não, ele tem que cumprir. Abre cadastro e começa mas repito, a operação ela acontece entre Ministério, Governo Federal e município. Outra coisa, quando uma associação pede ajuda, uma cooperativa, um sindicato, eles também não conseguem entender que eu não posso mandar direto. Tem que ser via município ou governo estadual, federal. Não pode ser. Então, você tem o IDAM e a CEPRO atual. Não funcionam. Você manda uma emenda para um trator do Aldeia aqui, Tucunaré-Açu, dos Índios Mura, aqui em Altazes. Mandei para lá um trator. Olha, já está lá há muito tempo. E eles não entregam. Outro dia, 2 caminhões para São Gabriel, e eles entenderam que eles não podem, porque aquilo foi dado para o IDAM. E o IDAM não pode passar para o município. Quer dizer, quando você quer, passa. E quando você não quer, faz um comodato. Faz um negócio. E é muito problema. E aí, olha só interrompendo um pouquinho, Dilson. Você foi na aldeia, você se comprometeu a mandar um trator. O dinheiro foi, o trator, e não entregam. Então, é muito complicada a vida de parlamentar. Né? Sem contar que o trabalho de parlamentar é fazer leis. Eu costumo, senador, brincar, né, que o pessoal lá do Sul, o senhor acabou de falar um negócio certo, eles não conhecem, não sabem. Primeiro, eles acham que o Amazonas só tem onça e índio. Ainda pensam isso. Se a sua realidade é essa, ou pior ainda, você não tem dentes, você fica tímido, você fica tímida, envergonhada, você não interage com as pessoas pela falta de dentes, tem aquela gengiva sangrante, inflamada, com odor, enfim, que acha de ter um sorriso bonito? Nós da Amorim Odontologia realizamos os tratamentos mais simples aos tratamentos mais sofisticados. Os implantes dentários, os protocolos, enfim, dentição fixa, seja para uma arcada total ou simplesmente aquele, a gente diz, aquele zagueiro que está faltando ali naquela região, aquele premolar, você sorri de um lado para não aparecer a falha. Nós fazemos essa reposição. Tratamento com facetas, tratamentos estéticos, harmonização facial, enfim, tratamento doença das gengivas, enfim, aquela consulta. O câncer de boca, infelizmente, assola muita gente. Quando foi sua última avaliação? Faz tempo, né? Se faz, clica no link abaixo, vem para a Amorim Odontologia e estaremos prontos para te atender. Vem! Levanta que o Brasil já acordou e você aí tá esperando o quê? Nada do céu vai cair. E musiquinha era cantada no programa, você escutava no programa do Valdir Correia, fez 50 anos de radiodifusora. Então você, nossa população amazonense aí, nossos avós, eu lembro da minha avó escutando, e eu mesmo escutei muito tempo radiodifusora. Um abraço aí para os nossos amigos, Daniel, enfim, a Zoatec, toda a turma, enfim, todo o time difusora. E você? Creme dental Colinos, coisa das antigas, aquela embalagem ainda que era um metal ainda. E a pergunta que eu te faço, como é que está o seu sorriso? Você cuidou, deixou lá para trás? Se não está legal, priorizou outras coisas, você tem que se priorizar. Cuidar de você, ter uma estética legal, abre portas. A saúde começa pela boca. Se não está, clica no link abaixo, vem para a Amorim Odontologia e nós vamos fazer a sua avaliação e com certeza deixar o seu sorriso mais belo. Vem para a Amorim! Hoje demos mais um passo importante pela educação de Japurá. Participamos do lançamento do programa TCE pela Educação, que vai apoiar os municípios na melhoria da alfabetização e da aprendizagem. Esse é um compromisso que assumimos, investir na educação e garantir mais oportunidades para nossas crianças e jovens. Porque quando município e Estado trabalham juntos, o resultado é progresso de verdade para o nosso povo. Amazônia e você, o encontro é aqui.
sou lá do Sul, às vezes eu viajo para lá, e aí eles ficam perguntando. Eu falo para eles assim, cara, você sabe quando foi que eu vi uma onça no Amazonas? O dia que eu fui no zoológico. Caso contrário, você não vê. Mas deixa eu te falar. Aí o senhor falando sobre logística, que é um problema sério, eu sempre digo isso, hein? Ó, se um funcionário lá em Erunepé, ou em Vira, vamos falar em Vira, lá em Vira, ele pegar férias e ele tiver que vir de barco para Manaus, ele chega em Manaus, dá uma volta na praça, entra no barco, chega lá de volta, acabou as férias dele. Chega atrasado. É um absurdo isso. Eles não entendem isso. Não entendem isso. A emenda, quando a gente manda, por exemplo, no começo lá um dia está, mas não tem banco, mas tem o INSS. Sim, no município tal, 3 dias de barco, porque não tem avião. Então, nós somos um continente. E se for de avião, o cara não tem como comprar passagem. Gilson, outro dia tem uma coisa aqui, eu posso até falar, não é você que está falando, a Revista Cenário, que é bancada pela Marina, que é bancada por uma ONG, né? A Revista Cenário me odeia. E tem razão. O que eu fiz com a Marina, eles têm razão de me odiar. Aí botaram assim que a emenda Pix, a emenda do senador Plínio gastou 20 mil, como disse, foi eu. Aí eu mandei os municípios, com o nome do prefeito, com o telefone do prefeito, dizendo quanto foi, cobrem dele. Porque essa emenda Pix que fala, o pessoal dá a entender que a gente manda uma emenda que é dinheiro. Político. Emenda Pix. Esmiuça um pouquinho aí para o pessoal entender. O que é uma emenda Pix? É uma emenda que vai direto para a prefeitura, mas tem a obrigação de prestar conta, Sim. igual às outras. Aí eles inventam de Pix, é aquela que imediata, né? Imediata, que não isso. tem burocracia Isso. demasiada, que é obrigada a sair. Mas vamos lá. O prefeito, ele só vê dinheiro se ele for desonesto, o prefeito, o político. O político não vê dinheiro. Quando eu falo, eu já mandei para o Amazonas, nós mandamos, o Dilson, eu, o está operando, você que está ouvindo, o dinheiro das emendas é nosso. Só quem tem dinheiro no país é o trabalhador. O governo não produz dinheiro, não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro, mas não tem. É tudo arrecadatório. Eles vivem de taxa de imposto que cobra. E quem é que tem esse dinheiro que faz? O consumidor, o trabalhador. Portanto, o dinheiro das emendas é nosso, meu e seu. E a gente manda, não é nenhum favor. Nós já conseguimos pagar de emendas nossas nesses 7 anos 540 milhões de reais. Bom dia. E eu vou publicar agora na campanha uma cartilha de A a Z. Aqueles que me cobram não vão ter paciência de ler. Por quê? Porque são milhares de emendas. Porque eu pulverizei. O dinheiro é nosso, é de todo mundo, não é só de um município. Então, ao invés, desconfie daquele político que pega uma emenda grandona e manda só para um município. Não desconfie daquele que manda para 50 municípios. Então, tem todas essas coisas, mas esse não é o trabalho principal do senador, do deputado e do vereador. O maior trabalho é esse, fazer leis. Legislador que não legisla, senador que passa 8 anos no Senado, 8 anos na Câmara Federal, ele não tem uma lei, porque esse é o nosso trabalho principal. O segundo é tribuna, defender o Estado, cartilha, dever de casa, Zona Franca, BR-319, combate às zonas, dever de casa, república, autonomia do Banco Central, violência contra a mulher. Então a gente tem várias coisas, caminhos a percorrer. E o principal dele não são as emendas, mas elas estão à disposição. Então, seu amigo conseguiu e mandou. Não há, Dilson, um só hospital que eu não tenha mandado ajuda. Não há uma só clínica que não tenha mandado. Você diz, então me dá um exemplo. Você me pega aí, depois você cita aí um hospital e me dá um exemplo que eu te dou. Então, a gente tem partilhado. E eu tenho feito isso, sabe como? Diz, como retribuição. Eu não podia me apresentar candidato à reeleição, eu sou candidato à reeleição sem apresentar o meu trabalho. Eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Perfeito. Cumprido o que eu prometi, eu me apresento com novos compromissos, então com a continuação desse compromisso. Por exemplo, BR-319, temos que continuar nessa luta. Senador, nós vamos falar mais sobre a BR-319, vamos dar um breakzinho aí com uma aguinha, e daqui a pouco a gente volta aí com o senador Plínio Valério aqui no GMI, no nosso podcast de gestão municipal inteligente. Voltamos já. Amazônia e você, o encontro é aqui. Levanta que o Brasil já acordou e você aí tá esperando o quê? Nada do céu vai cair. E musiquinha era cantada no programa, você escutava no programa do Valdir Correia, fez 50 anos de radiodifusora. Então você, nossa população amazonense aí, nossos avós, eu lembro da minha avó escutando,
E eu mesmo escutei muito tempo Rádio Difusora. Um abraço aí para os nossos amigos, Daniel, enfim, a Zoatec, toda a turma, enfim, todo o time Difusora. E você? Creme dental Colinos, coisa das antigas, aquela embalagem ainda que era um metal ainda. E a pergunta que eu te faço, como é que está o seu sorriso? Você cuidou, deixou lá para trás? Se não está legal, priorizou outras coisas, você tem que se priorizar. Cuidar de você, ter uma estética legal, abre portas. A saúde começa pela boca. Se não está, clica no link abaixo, vem para Amorim Odontologia e nós vamos fazer a sua avaliação e com certeza deixar o seu sorriso mais belo. Vem para Amorim. Hoje demos mais um passo importante pela educação de Japurá. Participamos do lançamento do programa TCE pela Educação, que vai apoiar os municípios na melhoria da alfabetização e da aprendizagem. Esse é um compromisso que assumimos, investir na educação e garantir mais oportunidades para nossas crianças e jovens. Porque quando município e Estado trabalham juntos, o resultado é progresso de verdade para o nosso povo. Amazônia e você, o encontro é aqui. Bem, gente, estamos de volta aqui, meu querido amigo senador Plínio Valério. Estamos falando sobre diversos assuntos e agora nós vamos falar, senador, a respeito, já se aproxima aí a eleição, né? É outubro, se não me engano. É outubro. É domingo. E o senhor provavelmente vai pleitear uma reeleição e eu queria saber do senhor como é que anda, como é que está, porque isso depende de conversa, acerto partidário, tem uma série de fatores que eu sou leigo nesse assunto, mas eu imagino que seja assim, né? Precisa se ajustar algumas coisas. Me diz aí, o senhor que é, como o senhor disse, é lá das barrancas de Erunepé, é nato daqui, nasceu, sabe de todos os problemas, tem como pleitear. Me diz aí quais são os planos do senhor para continuar no Senado, lutando pelo nosso povo. Quando eu me tornei senador, eu me comprometi em fazer a CPI das ONGs, autonomia do Banco Central, lutar pela Zona Franca, o ETL 19, defender as minorias. Eu cumpri com o que eu prometi. Né? Não prometi ajudar os municípios, porque eu não entendia dessas emendas e ajudamos com mais de R$1 bilhão. Tem alguma dessas missões que ainda não concluímos. Eu vou te dar um exemplo só, BR-319. Eu não posso sair do Senado enquanto essa estrada não for reasfaltada. Só pegando aí um ganchozinho nessa, para a gente não fugir do assunto e esquecer. Senador, eu cheguei no Amazonas em 1986. Eu ainda fiz uma viagem de Humaitá para Manaus pela Eucatu na estrada. Ela começava a se deteriorar. De lá para cá, eu vi muitas empresas, tipo a AES, várias empresas aí, tá entendendo? Que tentaram fazer a manutenção dessa estrada, mas não conseguiram. Manaus, o Amazonas, enfim, ele deixa de crescer um pouco, ele deixa de expandir por causa dessa logística, senador. Gilson, Manaus é a única capital no planeta chamada Terra, com mais de 2 milhões de habitantes, que não é ligado a outra capital no país. Por quê? Todo mundo me pergunta, quando me vê essa luta pela BR-19, me vê brigar com as ONGs, por que o senhor acha? Na realidade é um interesse internacional usando os brasileiros, para isso. Você tem, no entorno, nós estamos falando de 400 quilômetros, de 815, 400 que precisam de asfalto, que é o trecho do meio. Agora está passando gente lá, mas atolado, né? A BR, quando eu te falava, é um interesse internacional, aí vem um cientista encomendado, e eu os chamei
chamei de cientista de bosta, porque um cientista que se preza a dizer que se asfaltar a BR-319, novas pandemias surgirão. Um cientista que se presta a dizer que se rompendo a barreira que cerca o entorno da BR-319, o vírus não sei o que vai atacar a terra. Ou seja, eu vi o senhor atacar, inclusive o senhor defender. Para que arrumar para passear, né? Aí a Marina falou isso pra gente. Eu vi o senhor. Para passear também. Então, o que eu te dizia, eu não prometi a BR-319, eu prometi luta pelo asfaltamento. E essa luta não foi concluída. Eu gostaria que o povo amazonense me reconduzisse para eu continuar nessa luta, e quando eu sair do Senado daqui a mais 8 anos, ou daqui a 4, essa estrada está asfaltada. Sabe por quê, Dilson? Porque é um direito nosso. É verdade. Nós não podemos abrir mão do direito. A gente abre mão de concessões, né? Mas de direito você não pode. Passear é um direito nosso, não é a favor. Então, a nossa luta tem que continuar. Eu estou me colocando exatamente para concluir aquilo que o amazonense tanto quer, né? Por isso eu briguei com as ONGs. Por isso eu fui atacado, eu fui processado. Mas o senhor não acha que tem também o capitalismo aí, o pessoal do Sul não querem que desenvolva isso? Da água. Olha, o Passarão, que era do Chibatão, morreu uns anos atrás, conterrâneo. O Passarão era padeiro em Irunepé, veio para cá de carona em barco, tirando água do motor, se tornou aquela potência toda. E ele me dizia, não, Plínio, não altera o nosso, não vai alterar nunca. Sempre vai haver necessidade. Agora, claro que seria mais barato. No Covid, outro dia, teve um imbecil, cientista do INPA, não vou dizer o nome porque eu não quero problema para você, ele chegou a publicar mostrando que a BR é inviável. Aí ele falou que dos 5 caminhões que chegaram aqui, trazendo oxigênio, o custo foi tanto, dando exemplo, tanto. Já pela água, tanto. Só que o imbecil não disse que demorou tanto porque não tinha asfalto, pô. Porque não tinha asfalto. Exato. Se tivesse asfalto, não seriam 3, 4, seriam 12 horas. Então, você vê como eles pregam. O problema é que eles detêm a narrativa, Dilson. Eles detêm a narrativa. É um negócio impressionante. Quem bolou essa agenda global, essa engenharia global, já morreu. Mas ela continua funcionando, porque o que move essa engrenagem, o combustível dessa engrenagem é o dólar. Senador, muito obrigado. Eu espero que o senhor retorne. Sempre. A gente acompanha o seu trabalho. Eu sou, além de ser amigo do seu irmão, eu também acompanho o seu trabalho. Já encontrei com o senhor algumas vezes. E agora, mais que nunca, a gente vai estar sempre acompanhando, vendo o seu trabalho. É notável o seu trabalho no Congresso. Se a gente puder também algum dia dar vamos dizer assim, como é que vai falar? Fugiu o termo aqui. Opinar, fazer uma opiniãozinha. Senador, e tal, a gente fala com a sua assessoria, porque eu sei que é difícil. Não é difícil falar comigo, não, Dilson. A pessoa pensa, senador, não é difícil. Você tem meu número. É difícil para mim só ouvir áudio. Sim. Quando a pessoa manda áudio, não tem como mais mensagem. Para você ter uma ideia, o meu número de telefone, você vai lembrar. A Amazônia Celular foi que distribuiu primeiro. Era 8 não sei o quê, né? Agora, depois veio um 9. Aí depois vem mais um 9 e outro 9. O meu é 9981. São 3 9, é o primeiro. Não mudei nunca. Ele é público, qualquer pessoa eu tenho, passo e respondo. Né? Perfeito. Eu respondo quando estou no avião, então não é problema, o contato direto, eu tenho essa coisa. Me tornei senador assim, não posso mudar. Né? E graças a Deus, graças à minha família, graças à minha mulher, a gente pôde se blindar em Brasília e não se meter em encrenca, porque o poder embriaga. O poder te embriaga, você fica bêbado com o poder, né? E você bêbado faz besteira. Então, a gente se blindou de forma que eu não bebesse desse líquido, ou sei lá o que é chamado poder. A gente, quando é a mesma pessoa, você fala comigo, não precisa de assessoria. Obrigado. Tá bom? Bom, nós vamos encerrar. Quero deixar aqui para o senhor fazer suas considerações finais, senador, e desejar ao senhor muita saúde, muita paz, que o senhor continue batalhando lá, lutando pelo povo do Amazonas e pelo povo do Brasil. Isso, grande abraço, Deus abençoe. Bom final de semana para o senhor. Eu que agradeço, Dilson, o chamado. Que bom a gente conversar sobre emendas do teu ponto de vista, da contabilidade, da gestão, né? Porque é muito bom falar por isso. Foi um prazer estar com o seu público aqui. Um grande abraço. Obrigado, senador. Amazônia e você, o encontro é aqui. A voz do caboclo nas lentes do Viva, aqui na Band Amazonas.
Amazônia. Viva!